Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Saindo do trabalho agora. Aqui tá chovendo bastante, galera. Deixa eu falar pra vocês, galera, como todos me conhecem, meu nome é Marcelo. Eu tinha um canal no YouTube com esse mesmo nome, só que Espanha, como se escreve em português. Agora o canal tá Espanha como se escreve em espanhol. Eu acabei perdendo o canal, galera. Eu tentei recuperar os vídeos e não consegui. E nosso canal aí comentava sobre migração, turismo, poder de consumo, educação, segurança aqui na Espanha, migração, documentação, saúde, segurança. Eu tinha mais ou menos aí uns 140 vídeos, mais ou menos. E acabou-se que eu não consegui recuperar. Pois bem, passei um tempo sem pensando se eu ia voltar realmente a postar vídeos. Nosso canal era um canal pequeno, mas eu tava pensando realmente se eu ia voltar realmente a postar vídeo e tal. E por final eu decidi em voltar. O meu canal ele fala sobre migração, fala sobre Espanha. Galera, é uma lástima, né, perder uma quantidade absurda de vídeo, de informações. Mas pouco a pouco nós vamos subindo o vídeo aqui na plataforma. Galerinha, eu tenho aqui 7 anos de Espanha. E vamos começar já a falar comentar o primeiro vídeo aí sobre esses 7 anos de Espanha. Talvez eu tente fazer em algumas partes, porque são 7 anos, né? É bastante tempo. E talvez eu faça a parte 1, a parte 2, a parte 3. Então, galera, eu cheguei em 2019, no início de 2019, como muitos, com a vontade de vencer, com a expectativa de que desse certo as coisas por aqui. E em princípio foi bem difícil. Não foi nada fácil. Adaptação, clima, costumes, comida, documentação. Não foi nada fácil, galera. Foi bem difícil. Quando eu me documentei através da minha filha, pelo arraigo familiar, e a seguido que ela teve a documentação dela, eu já saquei a minha documentação e logo já caí a procurar trabalho. Que aqui, galera, não se pode ficar parado em lugar nenhum, né? Mas aqui, como nós chegamos, nós não conhecíamos absolutamente ninguém na época. Acabamos conhecendo uma senhora. Ali fizemos uma amizade e através dela conhecemos outras pessoas. Inclusive, nosso primeiro apartamento foi através dessa senhora. Mas quando nós chegamos aqui na Espanha por primeira vez, a gente não conhecia absolutamente ninguém. Nós íamos na cara, na coragem, na expectativa de que pudesse dar certo. E graças a Deus a gente sempre teve contato com eles, né, com essa família. Quando nós retornamos em 2019, eles nos apresentaram uma agente imobiliária. E essa agente imobiliária, ela tinha 3 pisos.
e eu fui visitar dois, na verdade, e acabei me agradando de um, foi o qual eu fiquei. E eu fiquei nesse piso um bom período. Mas antes disso, galera, voltando lá atrás na documentação, quando eu peguei a minha documentação, eu tive um ano para renovar ela. E nesse período de um ano, na época, eu tinha que estar cotizando pro governo pelo menos 6 meses antes de renovar. Aliás, na renovação eu teria que ter contribuído para o governo 6 meses, era o requisito na época. E aí eu consegui, fiz a minha primeira renovação. Assim, levei a minha esposa também junto. Sempre fiz a documentação dela. Eu sempre fiz, sempre quando eu dava entrada na minha, eu dava entrada na dela, né? E assim eu fui pro segundo ano. Aí no segundo ano também eu tive que renovar por outra vez. Quando eu renovei a dela se renovou por 5 anos. Só que a minha não se renovou por 5 anos. A minha se renovou só por 2 anos. E aí eu tive que, depois de 2 anos, eu tive de novo que entrar com uma outra solicitude de renovação de documentação. E nesse período tinha que estar cotizando 1 ano. Só que eu já estava com um trabalho, já estava com um contrato indefinido, né? Então essa não era a minha preocupação. Passado já o período do terceiro ano, eu tinha já feito as 2 provas da nacionalidade espanhola. Tinha feito as 2 provas da nacionalidade, tinha me inscrito no Instituto Cervantes, fiz os exames, prestei os exames, né, para nacionalidade, e logo solicitei, trouxe documentações do Brasil e logo solicitei a nacionalidade espanhola por tempo de residência. A minha residência estava por vencer. Estava por vencer minha residência já no período do terceiro ano. E eu teria que renovar ela de novo por mais 2 anos, até atingir os 5 anos. E quando atingisse o 5º ano, se não mudasse a lei, que a lei mudou, eu ia pegar a residência permanente. Só que como eu tinha aplicado para a nacionalidade espanhola, eu estava esperando a resolução. Só que no meu caso levou 1 ano e 1 mês para sair. Demorou bastante. E eu tive que entrar com recurso contencioso administrativo, solicitando a revisão da minha nacionalidade. Então, galera, quando saiu a minha nacionalidade, eu já estava renovando já a documentação pro terceiro ano, do terceiro ano pro 5º ano já era minha terceira, já estava indo para minha terceira renovação de nacionalidade espanhola, renovação de residência, perdão. Já estava indo já pro terceiro ano renovando. Aí saiu minha nacionalidade espanhola, eu já estava já com a renovação já fazia uns 15 dias. Já fazia 1 mês que eu já tinha até feito as tomas de ueias, né, que é as digital. Eu já estava até com a tarjeta na mão da residência. E aí saiu minha nacionalidade. E a minha residência saiu por 5 anos. Aliás, saiu para mais 2 anos, que ia fechar os 5 anos de residência. Mas até então eu já tinha recebido já o positivo da nacionalidade espanhola. E agora eu tinha que fazer o juramento. Tinha que fazer o juramento da nacionalidade, né?
buscar cita, correr atrás. E um amigo meu, Davi, foi ele que conseguiu a cita pra mim. Ele que foi lá no Rosgado pra mim. E ele solicitou a cita pra mim, com a minha documentação. Eu fiz a jura, né, que é o juramento da nacionalidade espanhola, o juramento da bandeira. E solicitei o meu DNI, documento nacional de identificação, e meu passaporte espanhol. Uma trajetória longa de 7 anos, de turista a cidadão espanhol, né? Resumidamente, porque ao longo desses 7 anos passou-se muita coisa. Trabalhei como barbeiro aqui, trabalhei como entregador também, de lanche, né? Trabalhando com McDonald's, de restaurantes, né? De modo geral, de moto entrega, né? Trabalhei acho que um dia só na obra. E aí depois, quando eu fichei na solda. A partir de então eu nunca mais saí da solda. Já faz 6 anos que eu tô na solda. 7 anos vivendo na Espanha e 6 anos que eu estou aqui. Quase 6 anos que eu estou aqui na mesma empresa. Comprei meu primeiro veículo aqui, foi uma moto. Na verdade, meu primeiro veículo aqui foi uma bicicleta que eu ganhei do Silas e do Abraão. Eles foram na minha casa me entregar a bicicleta. Fiquei muito feliz, muito contente, porque eu andava de a pé. Quando eu não andava de a pé, eu andava de metro e fazia longos trajetos caminhando. Longos trajetos, galera. Eu cheguei a fazer 21 km caminhando. E a trajetória aqui não foi tão fácil, mas graças a Deus me deu vitória. Aí tive depois, né, partir para entrega na Uber. Aí tive que comprar uma motinha para agilizar o trabalho. Aí comprei uma moto, uma Bis. Aqui não é Bis, é uma Honda Vision. Aí comprei a Honda. Até busquei em outra cidade, em Alicante. Gostava demais da moto, muito econômica. É igual a Bis do Brasil. E ali começou a trajetória de trabalho. E quando eu fichei em outra cidade, que fica a 30 quilômetros da minha cidade aqui. 35 quilômetros da minha cidade. Em princípio eu pensava que ia ser difícil, mas por final acabei me adaptando bem. E já fazem 6 anos que eu faço esse mesmo trajeto dessa cidade até a minha, da onde eu trabalho até a minha. Então eu faço aí 30 km para voltar, 30 km para ir, 30 km para voltar todos os dias nesses 6 anos. Fichei nessa empresa de solda. A princípio eles estavam pedindo um mecânico, um soldador que fosse mecânico e que tivesse 10 anos de experiência. Só que 10 anos de experiência eu tinha quase na solda, né? Mas mecânico não tinha experiência nenhuma. Então igual, de qualquer forma, eu me apontei. E aí fiz uma entrevista. Eles gostaram e tô com eles até hoje. É uma longa história também. E depois eles acabaram me emprestando uma furgoneta, né, do trabalho, porque eles tinham muita pena de mim, porque eu vinha da minha cidade. Pra eles não é normal isso. É uma moto pequena, que era minha, de 110 cilindradas, andar na carretera.
Pra eles não é normal. Pra eles tem que ser um veículo mais forte. E aí eles me emprestavam a furgona do trabalho. E muitas vezes eu fui pra casa com ela e eu acabei decidindo comprar um carro. Aí comprei um carro. Um Opel Corsa. Muito apareceu aí nos vídeos. O Colorado. E só que aí começou um carro novo, galera. Tirei o carro do concessionário. Pensei que era a Chevrolet do Brasil, mas por final tinham vendido já pro grupo PCA aqui, grupo Stellantis, e acabou que o carro ele vem com vícios, né? Motor tricilindro, correia banhada a óleo. E aqui na Europa muitas correias dessa começaram a se romper. E eu fiquei com medo. O carro começou a acender luz de falho leve de motor. Apagou em uma subida que eu tava fazendo. Eu tava indo pra neve. Ele apagou na montanha. E por final eu fiz uma última revisão total dele. Fiz uma última revisão total e vendi o carro. Aí comprei o tubarão aqui. Comprei um Toyota CHR 2025-26. Também tirei novo do concessionário. Comprei minha casa. Galera, são histórias longas, né? Nesse período de 7 anos é muita coisa para se falar. É muita coisa para se falar. Graças a Deus a Espanha abriu as portas da oportunidade para mim. E eu fiz por onde? Com uma boa conduta cívica. Uma boa conduta cívica aqui, sem nenhum antecedentes penais, respeitando a ordem do país, respeitando as leis do país, respeitando a Constituição. Graças a Deus a Espanha me abriu as portas, me deu a oportunidade de construir uma vida do zero, realmente do zero, galera, porque é como se tu nascesse de novo. É como se tu nascesse de novo, porque aqui tu chega, tu não tem identidade, tu não tem certidão de nascimento, tu não tem nada, somente o passaporte e nada mais. E graças a Deus a Espanha me abriu as portas da oportunidade, abriu as portas desse país, me deu a oportunidade de crescer aqui. Graças a Deus eu segui o caminho correto, fiz as coisas corretas. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive autocontrole, principalmente financeiro, e as coisas deram certo pra mim aqui, galera. Deram certo porque eu fui ousado, eu fui corajoso, eu insisti, eu persisti e eu não desisti, galera. Então eu sempre tive o pensamento que eu ia vencer, que eu ia correr atrás, né? Que a minha história ia mudar, né? No início, galera, como eu falei, a história é longa, mas só não passamos fome porque Deus não permitiu. Só não passamos fome porque Deus não permitiu. E eu sempre fui um cara aguerrido, cara. Sempre fui um cara corajoso. Minha mãe me chamava de turco, né? Mas assim, galera, eu sempre fui um cara pra frente, ousado,
sempre sonhei demais, sempre fui um sonhador, né? E sempre acreditei que ia dar certo, que podia dar certo. E graças a Deus eu fiz as coisas certas, eu fiz as ótimas escolhas, e Deus em primeiro plano, né? E eu, com a minha capacidade e coragem de vencer, hoje eu completo 7 anos de Espanha, galera. Eu queria muito recuperar os vídeos, né, para que vocês vissem como foi a minha correria, como foi a minha trajetória, para ver as histórias, né? Mas tentei de todas as formas e não consegui. Mas vamos aí, galera, construindo aí uma nova etapa. Vamos construindo uma nova etapa, um novo começo de vídeo aqui, muita informação sobre imigração, atualizações. Pouco a pouco eu vou contando para vocês aí as histórias que se passou aí nesse período de 7 anos. Não é possível contar 7 anos para vocês em 30 minutos de vídeo. É como o Adalto fala. O Adalto é um rapaz que eu sigo, ele tem um canal lá em Barcelona, é como ele diz. Esse daí é guerreiro. E o Adalto também não gosta de ver vídeos com poucos minutos. Ele gosta de ver vídeo longo. Pois é isso, galera. 20 e poucos minutos de vídeo. Como eu comentei com vocês, não é possível falar pra vocês o que aconteceu nesse período de 7 anos de Espanha. Mas já pra iniciar o primeiro vídeo do canal, contando um pouquinho pra vocês da minha trajetória, contando pra vocês como tudo começou. A vontade de querer vencer, um sonho, plano, projeto, tudo na ponta do lápis. E aí foi preciso ter coragem para realizar. E foi o que eu fiz. Tomei coragem, renovei toda a minha documentação brasileira, desde identidade, certidão de nascimento, fiz o passaporte e levantei a cabeça e disse: ou eu mudo agora, ou dá certo agora ou não dá mais. Tomei a decisão, comprei as passagens e vim. Galera. Graças a Deus hoje sou um cidadão espanhol. Sou um cidadão espanhol, de turista, cidadão espanhol. Tenho a minha casa, meu apartamento que eu comprei. Tenho meu carro novo que eu tirei do concessionário. Tenho a minha nacionalidade, que é a minha maior conquista aqui. Nem foi o carro, nem foi talvez a casa, porque a casa é uma excelente conquista, mas foi a nacionalidade espanhola. Poder dar para minha filha aqui o direito, né, de ser uma cidadã espanhola. Hoje a minha filha maior é cidadã também espanhola. A minha filha pequena nasceu aqui, ela é cidadã espanhola e brasileira também. As duas têm dupla nacionalidade. Então tu poder oferecer pro teu filho algo melhor, né? Poder oferecer pro teu filho uma qualidade de vida melhor, segurança, saúde, educação, poder comprar as coisinhas, né? Isso é muito importante, galera. Isso não tem preço que pague. Graças a Deus as coisas deram muito certo, como eu comentei, né? E eu corri atrás, eu fui valente, eu não desisti, porque muito se passou na minha cabeça também em voltar, mas em nenhum momento se concretizou isso.
E graças a Deus, Deus me deu a vitória. Eu saí vitorioso dessa. E hoje eu tenho uma bagagem uma história para contar para vocês. Beleza, galera? Esse foi o primeiro vídeo desse canal. Espero poder acrescentar muito para vocês aqui, trazer muitas experiências para vocês aqui, muitas histórias, muitos depoimentos e contar com a ajuda de vocês. Deixe seu like, comente, compartilhe, me ajude a fazer com que esse canal cresça para poder chegar a mais pessoas. Beleza, galera? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!